E aí pessoal, beleza? Eu sou Tio Cross trazendo a continuação da teoria de se que Lua caía em Boku no Hero. E antes de começar essa teoria só quero dizer que essa história não é minha, isso é apenas uma tradução. E o criador da história estará na descrição juntos com as músicas usadas no vídeos. E se vocês gostaram do vídeo, por favor deixe seu like e se inscreva no canal para mais teoria. A coisa mais interessante sobre essa realidade era que as pessoas nasceram com poderes muito interessantes, chamados de peculiaridades. Fazendo um pouco mais de pesquisa, era quase como se cada pessoa nascesse com uma habilidade especializada, mas ninguém poderia usar, nem pelo que ele podia ver até agora, Quirks nem não tinham nada a ver um com o outro. Na verdade, não parecia que alguém soubesse como usar o aura. Isso não quer dizer que eles não possuíssem a aura, simplesmente não poderiam utilizá-lo. Ele ainda podia sentir todos ao seu redor através das assinaturas do aura, já que ninguém sabia como usar o Zetsu. Percebendo isso, Killua decide esconder sua habilidade de usar. Nem ele não sabia se essas pessoas eram capazes de usar a aura, mas ele não via o ponto de testá-las. Afinal, quase todo mundo tinha um capricho em seu lugar, porque eles precisariam dar. Nem além disso, olhando por cima da sala de aula, os olhos de Killua descansaram no único garoto que ele sabia que não tinha um capricho. Aparentemente, havia algumas pessoas nessa dimensão que nasceram sem sorte. Eles foram referidos como Kirkles e foram tratados como se cidadãos de segunda classe. Izuku Midoriya, o herói fanboy da sala de aula, Killua tinha visto um menino resmungando para si mesmo e escrevendo em seu caderno toda vez que alguém usava sua peculiaridade. O pobre garoto deve ter ficado arrasado depois de saber que não tinha um. Apesar de tudo, havia poucas pessoas que não sabiam que Midoriya queria ser um herói mesmo. Quando intimidado por quase todas as pessoas na sala de aula, ele ainda proclamou seu sonho, falando de valentões. Ei, ensine. Não coloque todos nós no mesmo grupo. Eu não vou ficar preso no fundo com o resto desses rejeitados. Killua voltou a olhar para outro aluno que descansava preguiçosamente sobre a escrivaninha. Bakugou Katsuki, um falo desagradável com um truque poderoso. A habilidade de criar explosões à vontade com suas mãos era impressionante. Realmente o lembrava do Bomber quando ele e Gon jogavam Great Island. Na verdade, a semelhança pessoal era bastante área, e isso não foi uma coisa boa. O garoto era irritante além da crença. Com apenas um olhar, Killua podia ver que Bakugou achava que ele era melhor que qualquer outra pessoa só porque ele nasceu como uma peculiaridade forte. Em um pequeno sentido, o ex-assassino podia entender porque ele também nasceu com um talento incrível. A grande diferença entre eles: Killua não menosprezou os outros por causa de sua falta de talento. Até mesmo a pessoa mais fraca pode se tornar forte com o treinamento certo, e mesmo a pessoa mais forte pode ser derrotada por alguém muito mais fraco que eles. Nem foi o exemplo perfeito disso. Não importava se você tivesse grandes reservas de aura, e sim como você poderia ser criativo ao aplicá-la. Depois de morar aqui por um ano, Killua começou a perceber que as peculiaridades não eram diferentes. As pessoas poderiam treinar suas peculiaridades para serem extremamente poderosas, mas aqueles que têm fortes peculiaridades geralmente desenvolvem egos maciços, resultando em nunca fazer nada para melhorar sua peculiaridade. Bakugou foi um exemplo do último. Compreensivelmente, o resto da turma não gostou da declaração. Todos gritaram e reclamaram de sua atitude, nenhum deles agindo. Killua apenas revirou os olhos, porque nem valia a pena ficar com raiva. Se você tivesse confiança em si mesmo, não deixaria que as palavras o afetassem. A razão pela qual o resto da turma estava bravo era porque eles se sentiam inseguros sobre si mesmos, ou perceberam que Bakugou estava certo e não gostava que ele dissesse como era. Olhando para o único garoto sem jeito de novo, Killua viu que ele também não foi afetado pelo insulto, principalmente porque Midoriya estava lendo seu caderno de novo, acrescentando mais entradas. Mesmo que ele não tivesse nenhum poder, Midoriya era provavelmente o único que estava tentando entender as melhores aplicações das peculiaridades. Como ele não tinha um, ele optou por fazer anotações em todos os outros. Era uma pena que ele não tivesse nenhum poder, porque Midoriya provavelmente
provavelmente seria o único em toda a classe que iria explorar os limites de seu poder. Que vergonha! Você deveria calar a boca, como os extras que você é. Bakugou gritou, fazendo com que Killua revirasse os olhos novamente. Sério, esse garoto achou que ele era tão importante. Ah, se bem me lembro, você quer ir para o Hokage, certo, Bakugou? O professor perguntou. Fila surpreendeu. Suspiro de todos na sala de aula. Killua não sabia por que o era tão impressionante, mas todos pareciam ter tanto respeito. Provavelmente foi porque o foi para o melhor dos melhores. É uma maneira estranha, era semelhante ao exame de caçador, onde apenas os mais fortes poderiam participar mesmo antes do exame começar. Você tinha que se provar para uma série de examinadores. Mas o era apenas uma escola de curso regular de heróis, qualquer um poderia aplicar. Então qual foi o grande problema? Depois de fazer sua pesquisa, Killua decidiu aplicar a UA porque tinha a reputação de ser o melhor. E como Killua era o melhor, era apropriado ir até lá. Eu acedi todos os testes. Eu sou o único nesta escola que poderia entrar na UA. Bakugou se gabou para toda a sala de aula. Definitivamente vou superar All Might e me tornar o melhor herói. Tudo bem. Killua sorriu para si mesmo quando pensou no que era considerado o melhor em todos os lugares que ele olhou. O ex-assassino viu o rosto sorridente do herói superior. Ele estava em cartazes, camisas, programas de TV e até mesmo cartões comerciais. Seu sorriso era tão corajoso, tão carismático, tão heróico, tão falso. All Might era um verdadeiro herói que arriscou sua vida para salvar as pessoas diariamente, mas a maneira como ele se retratou na mídia era tão falsa quanto você poderia conseguir. Era tão óbvio que o homem estava colocando um rosto para a multidão, sendo o símbolo da justiça que corre para a luta com um sorriso para esconder algum tipo de segredo. Killua tinha que admitir, era impressionante como All Might poderia se retratar como o herói que sorriria diante do perigo. Mas desde tenra idade, o ex-assassino foi treinado para ler nas entrelinhas. Talvez ninguém mais pudesse ver, mas havia algo sobre All Might que ele estava escondendo. O que era isso? Killua não sabia, nem se importava em descobrir. O homem era um símbolo de justiça, então ele tinha que manter as aparências. Ele tinha que mostrar que não havia nada que pudesse quebrar sua vontade, não importava o quanto as coisas fossem difíceis. De certo modo, Killua admirava aquilo sobre All Might. Mas havia um pequeno problema com isso. Olhando em volta para a sociedade nessa dimensão, parecia que All Might era o pilar solitário que impedia que ele desmoronasse completamente. As pessoas confiavam demais no cara, tanto que, se algo acontecesse com ele, o caos irromperia. Em todos os lugares onde ele ia, as pessoas agiam como se o homem aparecesse do nada para resgatá-los de seus problemas. Criou uma sociedade onde ninguém era mais independente, e isso nunca foi uma coisa boa. Meu nome será inscrito na lista dos principais ganhadores. Todos saberão meu nome. E tudo começa com UA. Killua piscou algumas vezes e olhou para Bakugou novamente, e essa criança ainda estava nisso. Quão cheio de si mesmo você poderia conseguir? Antes que Bakugou pudesse continuar montando seu cavalo alto, o professor teve que abrir sua boca grande e gorda. Midoriya e Zozik, vocês dois não querem ir para o também? A sala de aula inteira se acalmou quando as cabeças de todos se voltaram para as duas crianças. Killua gemeu em aborrecimento porque o professor precisa dizer isso. Ele realmente não precisava nem queria atenção. Durante seu tempo na escola, ele sempre manteve para si mesmo. Ele não tinha amigos e não se associava com ninguém. As pessoas até suspeitavam que ele era imprevisível, porque ele nunca mostrou seus poderes. Não que ele pretendesse contar às pessoas sobre, nem ele preferia que eles achassem que ele era insensato do que perceber o quão poderoso ele realmente era. Apesar de seu aborrecimento, Killua se virou para o garoto sem jeito novamente, um pouco surpreso e impressionado com o anúncio porque Midoriya tentaria entrar na UA apesar de ser sem sentido. Foi mesmo possível. Claro, ele queria ser um herói, mas havia outros lugares menos competitivos para ir. Bakugou parecia que todo o seu mundo implodiu em si mesmo. O resto da sala de aula ficou em silêncio por alguns segundos antes que todos explodissem em gargalhadas. Dedos apontaram em zombaria para o pobre garoto sem jeito. Midoriya e Zozik. Você está brincando comigo? As duas crianças esquisitas da turma querem ir para a UA. Tem certeza que Zozik que é insensato?
Ele deve ser. Nós nunca o vimos usar um capricho e ele nunca mencionou ter um. Ele é uma aberração. Ele não tem amigos e não fala com ninguém. Bem, isso é rude. Killua pensou consigo mesmo. É verdade que ele não se associou a ninguém, mas por que isso fez dele uma aberração? Não há como você entrar na UA sem um truque. Parecia que Izuku finalmente tinha ridicularizado o suficiente quando ele se levantou da cadeira. Na verdade, eles se livraram dessa regra. Eu poderia ser o primeiro. Seu pequeno comentário tirou Bakugou de seu pequeno colapso mental quando ele explodiu o topo da mesa de Izuku. O garoto foi voando de volta e caiu em sua bunda. Ouça Deco. Bakugou rosnou, fumaça saindo de sua mão. Deco, o apelido que todos da turma chamavam de Midoriya, basicamente significava que ele era inútil, e vendo que o garoto não fez nada enquanto Bakugou o ridicularizava com palavras,